Agora a parada ficou sinistra. Hoje nós vamos falar de zumbis. O universo dos zumbis no cinema e nas outras coisas também. Vamos junto, vem com a gente. Os zumbis agora fazem parte da cultura pop. Em todo canto que a gente vai tem zumbi, tem Meu Namorado é um Zumbi, tem um monte de coisas sobre zumbi. E isso é muito interessante, porque essa cultura dos zumbis começou em 1932. Em 1932 foi estreado um filme chamado White Zombie, ou Zumbi Branco. Foi estreado por um cara chamado Bela Lugosi. Esse cara era um gênio dos filmes de terror. E ele fez estrelou esse primeiro grande filme sobre zumbis da história do cinema. Uma coisa interessante é que já ali a gente já tinha uma história muito interessante, que era uma poção que era distribuída para as pessoas e as pessoas ficavam naquele estado de zumbi. Então ali a gente já tem ali alguma coisa já envolvendo a ciência e tudo mais. O termo zumbi, ele tem origem nas culturas e nas crenças de alguns ritos que eram feitos pelo voodoo haitiano. Então sim, tem algumas referências ali que estão voltadas para a ideia de crenças espirituais, rituais e tudo mais. Mas o termo zumbi, em alguns dialetos africanos, Nzambi significa Deus, Nzumbi significa cadáver ou duende ou alguma coisa assim. Então é uma coisa realmente voltada para essa cultura mística, para essa ideia de misticismo mesmo. Uma outra grande história que se fala sobre zumbis também é a respeito de um cara chamado Alexandre Zumbi. Esse cara, ele existiu ali na Europa durante o século XVI. Ele tinha uma patologia chamada narcolepsia, que era o fato de que ele ficava parecendo morto e depois ele voltava ao normal, como se estivesse vivo novamente. Aliás, estando vivo novamente. Isso daí também pode ter sido uma das origens da difusão do termo zumbi relacionado a uma coisa ligada ao morto-vivo. Um gênio do gênero de zumbis no cinema é um cara chamado George Romero. Esse cara fez vários filmes de zumbis e ele ficou conhecido por trazer alguns dos maiores clássicos desse gênero para o cinema. Antes de eu falar sobre algumas séries mais populares de zumbi, sobre alguns filmes mais populares de zumbi, a gente sabe também que esse universo também foi muito alimentado por um jogo de videogame. Esse jogo se chama Resident Evil e é um grande jogo, um dos melhores jogos, com certeza, da plataforma PS, do PlayStation, o Resident Evil. Lógico que esse jogo também se estende para outras plataformas, mas ele se origina ali no PlayStation com o Resident Evil 1. A gente sabe que teve uma sequência enorme, Resident Evil até hoje, nós estamos até o 6, 7, sei lá, perdi as contas. Eu parei no 6, talvez eu esteja bem atrasado. Mas enfim, isso também foi gerar um filme também chamado Resident Evil, que foi estreada pela maravilhosa Milla Jovovich, que apesar de eu gostar muito da atriz, me perdoem os fãs de Resident Evil no cinema, eu acho o filme muito ruim, toda a sequência, inclusive. Mas vamos falar aqui de coisas boas, vamos falar de TechPix, não, desculpa, nada a ver. Vamos falar de coisas boas, vamos falar dos filmes interessantes e das séries interessantes sobre zumbi. Se eu for falar sobre cada filme de zumbi, cada série de zumbi, que eu não vou nem longe, que existe não, que eu já assisti, a gente ia ter aqui 12 horas ininterruptas de conteúdo, mas eu não vou focar nisso. Então eu vou falar brevemente sobre algumas coisas que me chamaram mais atenção. Alguns clássicos de filmes de zumbis são muito importantes para que você entenda esse universo. Planeta Terror é uma das obras, se eu não me engano, ele é um filme do Quentin Tarantino que fala sobre esse universo. Então, junta zumbi e Tarantino, a gente vai ter muito sangue. Há um filme polêmico chamado Eu Sou a Lenda. Tem muita gente que diz que esse filme é de zumbi. Mas há uma curiosidade interessante aí, certo? O livro
Eu Sou a Lenda, que gerou o filme, ele não foi construído com a perspectiva de zumbi. Na verdade, ele tá muito mais relacionado ao vampirismo do que à cultura dos zumbis. Porém, Hollywood sempre, com o seu toque mágico, eles fizeram o filme parecer uma coisa mais voltada para zumbis. Isso desagradou muito, inclusive, o autor do livro. Apesar de o filme ser muito bom, tá? Eu Sou a Lenda é um filme que eu gosto. Particularmente, eu gosto muito da interpretação do Will Smith, da proposta do filme, mas não tem absolutamente nada a ver com o livro. Outro filme muito importante para o universo de zumbis é o filme Madrugada dos Mortos, o filme de 2004. Esse é um dos melhores filmes de zumbis, na opinião de todos que curtem o tema. Não é inquestionável. Madrugada dos Mortos é realmente uma das grandes referências cinematográficas do universo de zumbis. Esse filme, inclusive, é produzido pelo gênio George A. Romero. Um filme muito interessante e muito popular é o Guerra Mundial Z, estrelado pelo Brad Pitt. Esse filme já traz um zumbi numa perspectiva que, inicialmente, quando eu vi o filme, eu fiquei assustado com aquela possibilidade. Porque uma coisa é você pensar num apocalipse zumbi, onde eles são lentos e tal, e você tem tempo para pensar de alguma maneira, independente de que venha uma quantidade significativa desses monstros, né? Mas quando a gente fala do Guerra Mundial Z, é desesperador, aqueles zumbis que correm e que, enfim, fica impossível lutar contra aquilo. Mas o filme é muito interessante, o Guerra Mundial Z é um dos meus favoritos também. Tem um filme que eu me divido entre o amor e o ódio a ele. Essa é a franquia REC. O primeiro filme do REC, ele tem um começo extremamente entediante. Os primeiros 15 minutos de filme você fica com a sensação de que você está fazendo nada ou jogando uma parte da sua vida no lixo assistindo o filme. Mas depois o filme melhora muito e ele acaba se tornando, pra mim, uma das maiores referências de filmes de zumbis, se eu levar em consideração única e exclusivamente o primeiro filme. Porque depois vem uma sequência, REC 2, REC 3 e REC 4, que sinceramente pouco ou nada se aproveita da sequência. Eu assisti os três, alguns com muita vontade de rir, porque não funciona mesmo. Eles pervertem a ideia, eles distorcem a ideia que foi criada no 1, de que seria a ideia de zumbis realmente. Apesar de no 1 ter algumas referenciazinhas do que eles já queriam fazer nos outros. Mas aí depois, a partir do 2, viram demônios que atendem a orações e umas coisas assim. Enfim, acaba ficando bem estranho e deturpa bastante o universo que eu esperava que continuasse. Porque a ideia do 1 me parece muito interessante como uma ideia de origem do universo de zumbis. É muito bacana o primeiro filme. Então, se você ficou curioso para assistir REC, assiste só o 1. E se você for assistir o 2 pra frente, assuma sua responsabilidade de risco e lembre-se que eu não indiquei. Vou ler uma listinha que eu fiz aqui, porque senão a gente vai se perder muito. Mas temos os clássicos, Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme ainda em preto e branco de 1968, também dirigido pelo George A. Romero. Nós temos também Extermínio, de 2002, que é um filme muito bom sobre zumbis. Nós temos Invasão Zumbi, um filme de 2016, oriental, e que me surpreendeu como um dos melhores filmes de zumbis que eu já assisti. Foi produzido pelos orientais, né? Eu não sei se o filme é japonês, não sei. Mas o filme é muito bacana mesmo. Ele traz alguns questionamentos legais, ele traz personagens interessantes e ele traz uma perspectiva de surgimento do vírus bem legal também. É um filme que está disponível na Netflix, vale a pena dar uma conferida, tá? E aí nós vamos ter, voltando aqui para a listinha, nós vamos ter A Volta dos Mortos-Vivos, um filme de 1985. 85 tem muitos filmes, tá? A gente vai ter O Dia dos Mortos, A Volta dos Mortos-Vivos, A Hora dos Mortos-Vivos, todos de 1995. Aí vão ter algumas coisas mais modernas que eu confesso que eu não assisti, porque o título me afastou bastante. Talvez seja um preconceito idiota, mas enfim, não me agradou. Meu Namorado é um Zumbi, Todo Mundo Quase Morto, Zumbilândia, Paranorma, que são filmes de zumbis voltados para comédia, né? E eu particularmente não me interessa muito essa parte não, acho que zumbi é terror mesmo. Enfim, mas desculpa.
E aí vem algumas séries de zumbis muito interessantes, que é onde eu vou chegar aqui em duas séries que eu quero falar especificamente. Eu assisti alguns episódios de Kingdom, e é uma série bem interessante sobre zumbis, que se passa no Oriente, ali na época dos samurais e tal, etc. E que os zumbis surgem ali. Eu achei isso muito criativo, muito interessante. A proposta é bem legal. Z Nation também é interessante, tem algumas propostas legais ali, mas não me pegou, não me agarrou, não. Black Summer. Black Summer eu gostei muito, muito mesmo. Tem muitas referências interessantes ali, que lembram bastante a pegada das séries principais de zumbi, que são essas que você já sabe, que eu vou falar, isso mesmo. The Walking Dead, Fear the Walking Dead, por aí vai. Mas eu achei muito interessante Black Summer. Ele tem personagens legais, tem a proposta muito bem desenvolvida. Pena que até agora só uma temporada e eu não vi se tem alguma possibilidade de segunda. Santa Clarita Diet eu não assisti, mas muita gente fala legal sobre ele. iZombie, Dead Set, In the Flash. E aí vem uma série que eu quero falar. Reality Z. Reality Z é uma série brasileira de zumbi. E eu confesso que eu fiquei muito impressionado com essa série. Porque eu fui assistir realmente achando que seria uma coisa ridícula. O primeiro capítulo aparece a Sabrina Sato fazendo um personagem na série. Isso daí já me deu vontade de rir e tal. Mas depois eu fui vendo a série e ele traz algumas coisas muito bacanas. A maneira como eles desenvolveram a série acabou se tornando muito mais interessante do que algumas temporadas das grandes séries de zumbis internacionais, como por exemplo The Walking Dead. Eu trocaria fácil a 7ª temporada de The Walking Dead pelo Reality Z. Achei bem mais interessante, tá? Então fica essa dica. E o legal do Reality Z é que é uma série que você consegue assistir em um dia, em uma tarde. Você emenda ali com o comecinho da noite, você consegue assistir ela toda, porque os episódios são curtos, são episódios de 20 e poucos minutos, e se eu não me engano são 10 episódios, se eu não me engano. Enfim, é uma série que você consegue assistir rapidinha, mas é bem interessante mesmo, gostei. E aí vamos para o grande da coisa. The Walking Dead, Fear the Walking Dead. The Walking Dead é importante a gente saber que estamos, nesse momento que o vídeo vai ser lançado para vocês, nós estamos na pausa da 10ª temporada. A 10ª temporada, pra mim, ela recuperou muito do brilho do The Walking Dead. As últimas notícias que tivemos sobre essa série, se promete essa série até a 12ª temporada. Então ainda muita água vai rolar, muitos personagens ainda vão acontecer, enfim. Eu sei que a atriz que faz a Michonne, ela vai sair da série, até porque a galera não tem como pagar mais o cachê dela. Ela depois que entrou na Marvel, com certeza os valores subiram muito e ficou inviável que ela continuasse na série. Mas alguns personagens vão retomar e vão assumir a sua posição de destaque. Continuando, Fear the Walking Dead também vai gerar uma outra série chamada Beyond the Walking Dead, né? Que é como se fosse uma história paralela, onde as protagonistas, no caso, elas teriam nascido já durante o apocalipse zumbi. E essa história vai complementar algumas coisas do próprio The Walking Dead que não foram explicadas muito bem. Então algumas coisas ali, inclusive a história do helicóptero, supõe-se que será explicada no Beyond the Walking Dead. E o Fear the Walking Dead já está indo para a sua 6ª temporada. E em vários momentos Fear the Walking Dead fica melhor do que The Walking Dead. Então é uma série também muito interessante para você acompanhar aí o universo dos zumbis. Claro que a gente poderia falar aqui, passar muito mais tempo falando sobre os jogos de zumbis, que são vários e são muito bons alguns. Desde os mais infantis, como por exemplo o Plant vs Zombies, e a gente pode ter também, fazer uma referência legal também a uma animação de zumbis, que fala sobre zumbis, que é os 4 contra o Apocalipse. E, enfim, são muitas referências interessantes sobre esse universo de zumbis, sobre essa distopia, esse futuro apocalíptico com zumbis e tudo mais. É bem legal pra gente poder abraçar e entender mais sobre essa cultura, e gera muitas discussões. Eu acho que o mais interessante do universo de zumbis é você discutir como nós, humanos, nos comportaríamos, nós vivos, humanos, nos comportaríamos diante de situações desesperadoras,
como num apocalipse zumbi, as escolhas que são feitas, a maneira como se lidam com essas escolhas. Eu acho que o grande foco das histórias de zumbis e o que deixa essas histórias mais interessantes são exatamente esses questionamentos. Enfim, galera, é isso. Esse vídeo aqui é só uma homenagem a essa cultura dos zumbis. Eu acho que tem muita coisa aí, muita informação, muitas referências que eu passei pra vocês. Então quem não conhece uma coisa ou outra pode ir lá e procurar. É isso. Não se esquece de curtir o canal, não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você puder também, compartilha esse canal para os seus amigos, para as suas amigas. E por aí vai, e ajuda a gente a promover esse canal, que tem a proposta de trazer mais informação, cultura, lazer e tudo mais dentro desse universo de cultura geek, cultura nerd e voltado para as artes. Então é isso, galera. Valeu, beijo do negro, tamo junto, é nóis.